Olá, professores e professoras, CGPs, todos que estão aqui acompanhando a formação. Estamos aí novamente para continuar nossa conversa sobre o currículo de História no ensino médio. Na formação anterior, a gente conversou um pouquinho, bem superficial, sobre o desenvolvimento da consciência histórica dos nossos estudantes do médio, né, nas aulas de História. E aí, a partir de agora, a gente vai começar a pensar um pouco no currículo, né, propriamente dito aí no currículo, como que esse conceito de consciência histórica, como que isso acontece na prática, né, que acho que é o mais complexo de tudo isso, né. Então a gente primeiro fundamenta, dá aí o primeiro embasamento teórico, e aí a gente parte para um olhar aí aos poucos, cada vez mais prático, tentando buscar a praxis aí, que é o objetivo de todos nós. Tá? Então, a gente conversa hoje sobre o currículo de história. Tá? Eu não vou ficar passando habilidade por habilidade, categoria por categoria, porque senão isso ia demandar aí pelo menos umas 3 horas de formação. A gente vai ter um olhar geral sobre o currículo, tá bom? E aí nada mais justo de, antes de começar a conversar sobre o currículo, a gente pegar um trecho dele, né? Porque o currículo paulista etapa ensino médio tem como proposição a ampliação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de maneira a propiciar o aprofundamento do repertório conceitual e procedimental, além de atitudes e valores no ensino médio. Diante do objetivo dessa ampliação da capacidade cognitiva do estudante, é possível a apreensão da autonomia intelectual em uma concepção na qual ele possa articular informações e desenvolver capacidades mais complexas diante do mundo contemporâneo, já que deve ser instigado a produzir ideias e respostas aos seus questionamentos. Então, na formação anterior, a gente ficou falando, né, que o currículo do ensino médio ele usa o passado como um meio, tá? Um meio para a gente compreender o presente. Só que a gente precisa pensar também, e quando a gente fala de ensino médio, a gente está falando do desenvolvimento de um cidadão autônomo. A gente está falando do desenvolvimento de um cidadão crítico que seja capaz de se posicionar aí diante das demandas de uma sociedade complexa, como que é a sociedade contemporânea. E aí o currículo de ensino médio até fala ali, né? Produzir ideias e respostas aos seus questionamentos. Então a gente precisa pensar que a aula de história, ela tem que dar condições, né? Não só a aula de história, né? As aulas de ciências humanas como um todo, porque elas se articulam. Mas a gente está falando aqui que a aula de história, ela não pode ficar presa ao passado. Ela não pode falar para o nosso aluno, olha, teve ali as revoluções burguesas e um rei foi guilhotinado e depois apareceu Napoleão Bonaparte, e, enfim, aconteceu desse jeito. Legal, tudo bem, a gente precisa explicar o passado, mas o que tem de presente o que tem do passado no nosso presente, né? Como que essas coisas se relacionam? O que tem a ver o Napoleão Bonaparte com a cidade de Mauá? Né? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem de revolução industrial em Ribeirão Pires? O que tem de política migratória em Rio Grande da Serra? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então a gente está falando aí de um desenvolvimento intelectual mais profundo, mais complexo. E a gente aí precisa estar atento, nesse caso, ao desenvolvimento de habilidades, porque a gente não pode mais olhar para o currículo como um currículo conteudista. Eu acho que a reforma curricular já aconteceu há muito tempo. A gente já, claro que não 100%, né, porque nós sabemos que quanto mais nós estudamos, mais nós temos a aprender, mas eu acho que algumas coisas já precisam ficar cada vez mais claras para todos nós, né? Acho que esse é o termo. As coisas precisam estar um pouco mais claras. Então, por exemplo, quando eu falo de currículo paulista, eu estou falando que eu não posso falar para o meu aluno decorar datas e nomes. Eu estou falando que eu preciso desenvolver uma série de habilidades, uma série de competências, e para isso eu uso os objetos de conhecimento que dão origem aos conteúdos. Então, por exemplo,
Quando eu desenvolvo com ele uma habilidade de analisar, pode ser que daqui a 10 anos ele não se lembre mais que dia que foi a independência do Brasil, mas ele vai saber analisar, porque o desenvolvimento de habilidade vai além do decorar. É como se fosse andar de bicicleta, né? Que o pessoal fala que a gente nunca esquece. Eu não sei porque eu nunca nem aprendi. Mas é mais ou menos por essa linha. Então, eu mesmo não tenho muita coisa, muitas datas, né? Muitos fatos históricos que eu decorei e eu esqueci. Mas o analisar algumas coisas, o comparar, o identificar, aí eu desenvolvi. É diferente. Tá? Então, quando a gente fala de habilidade, a gente parte desse pressuposto. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente olha para o currículo e a gente vê umas letras misturadas com os números lá, né? E aí fica parecendo uma equação de segundo grau, mas na verdade é um código alfanumérico, que é a identificação da habilidade. Eu acho que o primeiro ponto do currículo é a gente saber o que é esse código alfanumérico, né? Porque ele já está presente há um bom tempo aí, e eu mesmo tinha muita dificuldade antes em olhar aquele monte de letra com aquele monte de número e saber o que era aquilo ali. Então eu peguei a habilidade EM13CHS401. O que é isso? O EM, ele é o segmento dessa habilidade. O que significa EM? Significa ensino médio. Então, se fosse EF, era ensino fundamental. Então, primeira coisa ali do código é o segmento que essa habilidade pertence. E aí, na sequência, tem o 13. O que é o 13? É o ano série. Mas, Danilo, não tem o 13º ano. Não tem, mas ela é uma habilidade do ensino médio. O ensino médio vai de que ano até que ano? Do primeiro ao terceiro. Olha aí. Então, é o EM13. Por quê? Porque é uma habilidade que é desenvolvida ao longo dos 3 anos do ensino médio. Ela pode aparecer aí ao longo dos 3 anos do ensino médio. Na sequência, tem o CHS. O que significa CHS? Ciências Humanas e Sociais. É a área do conhecimento ao qual essa habilidade pertence. Então percebam que ao passo que esse código vai evoluindo, ele vai diminuindo as suas possibilidades. Então, já falou qual é o segmento, já falou o ano série, agora já está falando da área do conhecimento que ele pertence. Mas eu quero uma habilidade de história para o ensino médio. Infelizmente não vai ter, tá? Ou felizmente, né? Depende muito aí. No ensino médio, a gente não tem uma abordagem disciplinar. Nós temos uma abordagem interdisciplinar. Daqui a pouco vai ficar claro para todo mundo isso. Então, ali na área do conhecimento, poderia ter uma outra sigla. Poderia ser, por exemplo, CNT. CNT, que é as ciências da natureza. Poderia ter o LGG, que são as linguagens, né? Ou poderia ter o MAT, que é a matemática. E por último, tem mais número, que é o 401. 401 é a competência e a posição da habilidade dentro da competência. Então vamos lá. Para o ensino médio, existem 6 competências gerais que são dispostas pela BNCC. As habilidades pertencem às competências. Tá? Então, a gente está falando que essa habilidade aqui, a EM13CHS401, ela está a serviço da competência 4, que é o primeiro número ali, ó, 4. O 01, que vem na sequência, é o número da habilidade. Então, ela é a habilidade 1 da competência 4. Olha aí que legal. Então, é a competência 401. Poderia ser a 402, poderia ser a 603, poderia ser a 504. Competência, depois habilidade. Então, agora, não tem mais dúvida aí do código alfanumérico. Preciso decorar todas as habilidades? Não preciso decorar nenhuma habilidade, mas precisa saber ler o código alfanumérico, tá bom? Para a gente poder, pelo menos, saber de onde que é, né? Eu preciso ler a habilidade e ver
que ela sempre inicia com um verbo. Então eu trouxe a 401, que ela está falando o seguinte: identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante de transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e de novas formas de trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços, urbanos e rurais e contextos. E é uma loucura, né? É uma loucura, porque é uma habilidade grande, complexa e difícil. Ela é complexa, ela é difícil. Mas ela é uma habilidade que demanda a mobilização de muitos conhecimentos. Ao mesmo tempo que, se eu olho para essa habilidade, ela é meio vazia. O que eu falo aqui, né? Eu vou dar aula de história. E aí eu leio essa habilidade e eu fico pensando de onde que eu vou e para onde que eu, né, assim, de onde eu vou, de onde eu venho, para onde eu chego. Ela tá vazia de objetos, tá? Mas ela tem um ponto fundamental, que são os verbos identificar e analisar. Então, no planejamento da minha aula, quando eu chego no momento de trabalhar essa habilidade, eu tenho que estar atento ao verbo, tá? Tem que tomar cuidado aí com o desenvolvimento desse verbo. E aí eu trouxe para vocês, peguei lá do currículo, a tabela, né? No currículo paulista tem essa tabela aí. E aí percebam uma coisa, a habilidade, ela pertence a uma categoria, que é a política e trabalho. E ao lado tem os objetos de conhecimento, objetos da filosofia, da geografia, da história e da sociologia. Ou seja, eu tenho 4 disciplinas trabalhando ao mesmo tempo a mesma habilidade. Por isso que a gente fala que a gente fala não, né? Por isso que nós observamos dentro do currículo de história um movimento interdisciplinar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar a filosofia e a sociologia para a gente conversar, porque é onde eu me sinto confortável. Então, a sociologia está falando ali sobre relações de trabalho e mercado na sociedade globalizada, perspectivas do trabalho nos contextos urbano, rural e digital, garantia do emprego e precarização do trabalho, autônomo, freelancer, temporário, parcial, terceirizado, trainee e etc. E a história está falando o seguinte, ó, modos de produção, formas de trabalho e seus desdobramentos em diferentes sociedades, considerando as mudanças técnicas, tecnológicas e informacionais ocorridas. Trabalho escravo, servil, assalariado e os perfis sociais das diferentes ocupações. E aí você fala, meu Deus, eu ainda não consegui enxergar o que eu vou trabalhar, porque daí do objeto vai sair o conteúdo da aula. Conteúdo, e onde que eu vou ver, né, esse conteúdo? No material de apoio. O material de apoio que nós temos agora na rede é um material digital. Então, o conteúdo extraído desse objeto vai estar lá no material digital. O que eu queria chamar a atenção aqui? Que pode ser que essa aula de história ela nem pareça que é uma aula de história, parece que ela nem está falando do passado, né? Porque vocês estão vendo aqui, ó, modos de produção e formas de trabalho, parece uma coisa da geografia, né? Parece uma coisa da sociologia. Só que ó, lá embaixo, falando trabalho escravo, servil, assalariado e os perfis sociais, mudanças técnicas e tecnológicas ocorridas. Eu vou falar do passado. Pode ter certeza que o passado vai aparecer nessas aulas aí. Só que eu vou usar o passado para identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas e por aí segue. Então percebam que o currículo ele está usando temas, é um currículo temático, né? Não é um currículo que está falando só sobre passado, não. Ele é um currículo que vai usar alguns temas para a gente olhar aí para os acontecimentos que passaram,
né? E como que eles se relacionam com o presente. Só que para isso, no ensino médio, a história não está sozinha. A história está caminhando lado a lado com a geografia, a sociologia e a filosofia. Olha a filosofia lá falando sobre liberalismo, anarquismo, socialismo e comunismo. Mas por que está falando sobre isso? Porque eu estou falando sobre trabalho, gente. Estou falando sobre desenvolvimento de mudanças tecnológicas. Está falando ali a geografia do meio técnico e científico, e informacional, e os impactos no território pelas relações do mundo do trabalho. Então vocês conseguem olhar aí de modo geral como que todo mundo se relaciona com todo mundo e como que está todo mundo trabalhando em prol da mesma habilidade. Então, não existe no currículo do ensino médio uma habilidade de história, tá? Também não vai ter habilidade de filosofia, vai ter habilidade de ciências humanas. Mas, Danilo, eu tenho habilidade de história. Eu uso a habilidade de história. Então, colega, eu acho que você está usando São Paulo Faz Escola. São Paulo Faz Escola já caiu aí há algum tempo, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí com qual material que você está utilizando, tá bom? Precisa estar atento aí às mudanças do currículo, às mudanças de olhar aí para o desenvolvimento da aula. Não existe mais aquele currículo que a gente chamava de tarja preta, né? Que era aquele currículo preto e branco. Aquele lá já foi. Tá bom? Aquele lá era o que o São Paulo Faz Escola derivou. Aquele currículo já foi embora. Tá? A gente precisa usar agora o currículo que não é nem novo mais, né? Mas a gente precisa estar atento a isso. E aí, enfim, a gente está falando sobre isso porque o currículo de história, como eu já falei no ensino médio, ele não segue necessariamente uma ordem cronológica dos fatos. E aí eu trago aqui para vocês a pergunta, né? Ordem cronológica ou organização temática? E aí eu vou falar para vocês, depende. Depende do que a história está narrando. Vai depender muito de qual é o conteúdo dessa aula. Eu trouxe como exemplo aqui a aula 10 do terceiro bimestre do primeiro ano, que fala de políticas migratórias e os seus contextos. Porque essa aula, ela é um exemplo de como a história viaja ao longo do tempo. E ela não segue aí, nesse caso, uma ordem cronológica, não. Ela vai voltar para coisa mais antiga, depois vai vir um pouco mais para o presente, depois vai voltar de novo lá no passado. É complicado, tá? É um movimento bem difícil. E aí vamos lá. Essa aula, ela usa um conceito, que é o conceito aqui de xenofobia, que é uma coisa que está muito em alta, né? É uma discussão que está bem alta atualmente. Então, o material digital, ele traz primeiro um conceito. E o que ele faz? Ele vai usar o conceito para que eu, professor, pegue a mão do meu estudante e fale para ele, agora, criança, vamos viajar no tempo, usando um conceito. E aí a gente tem que lembrar do que nós conversamos na formação anterior sobre a atitude historiadora, tá? E sobre o olhar para o desenvolvimento da consciência histórica. Então, como que isso aqui acontece? Peguei um conceito, trabalhei o conceito, fiz um levantamento de conhecimentos prévios, lembrem-se lá das etapas da atitude historiadora. Vocês depois deem uma olhada no material digital, creio que vocês já devem ter passado por essa aula, né, agora nesse momento do bimestre, ou para quem não trabalha com essa série, depois entra lá no repositório. Então, dá uma olhada no repositório, depois, que não é a proposta para a formação de hoje, porque senão ia demorar muito tempo a gente passar tópico por tópico, né? A gente vai fazer isso aí na próxima. Mas dá uma olhada nessa aula, como que ela é construída. Ela levanta, né, um conhecimento prévio, ela traz um conceito, e aí, quando eu pego esse conceito, pego a mão do aluno e a gente vai viajar no tempo agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, a aula vai utilizar esse conceito e vai levar ao passado.
E aí o que ela faz? Ela pede para eu olhar esse conceito diante de diferentes contextos. Então a gente pega aqui, por exemplo, esse slide. Está falando o seguinte, ó. A lei número 581, de 4 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império. Sua promulgação está relacionada, sobretudo, com as pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão. Já no governo Vargas, segundo a historiadora Roberta Jansen, as políticas de imigração foram mais seletivas e discriminatórias. Num primeiro momento, a entrada de imigrantes era vista como positiva, sobretudo num contexto racista de embranquecimento da população de maioria negra. Isso mudou com o passar do tempo. Então, percebam aqui o seguinte, a gente está falando de política migratória com olhar para a xenofobia, porque a gente fala muito de xenofobia hoje, né? Mas qual que será que era o olhar que se tinha a respeito da xenofobia nesse tempo? Já existia esse conceito de xenofobia? E eu estou olhando para dois contextos históricos. Eu estou olhando para Lei Eusébio de Queiroz, que é 1850, e aí no parágrafo seguinte eu estou falando do governo Vargas. Então é uma viagem no tempo muito grande. E aí percebam que tem uma coisa muito importante, que aí nós, enquanto historiadores, temos que estar atentos. Isso não é função do aluno, isso é função do historiador. Dá uma olhadinha aqui. Sua promulgação, falando ali da Lei Eusébio de Queiroz, está relacionada, sobretudo, com as pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão no país. E aí vamos lá. Eu, aluno, que não conheço isso, eu vou olhar para esse trecho e eu vou pensar, rapaz, o governo britânico era do bem, hein? Porque eles estavam pressionando o Brasil para acabar com a escravidão. Olha como o governo britânico estava se importando com a escravidão no Brasil. E tem que tomar cuidado com isso, porque na história não tem esse negócio de mocinho e vilão. Qual que será que era a intenção britânica por trás disso tudo? Né? O que será que aconteceu ali? Qual que era a intencionalidade, né, nada pedagógica do governo britânico com a extinção da escravidão? E aí eu pergunto para vocês, o meu estudante sabe esse contexto? Isso é o ponto principal dessa aula, tá? Porque a gente está falando aqui, por exemplo, depois do governo do Getúlio Vargas, de políticas de imigração que foram seletivas e discriminatórias, só que assim, ele sabe o que aconteceu no governo Vargas e vou além. Ele sabe diferenciar os governos Vargas. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque a gente precisa estar atento se não é necessário nesse momento um processo de recomposição da aprendizagem. Tá? E aí é um outro momento complexo. É um outro movimento complexo, porque na educação nós estamos preocupados com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do meu estudante. O mais importante de tudo. Não existe nada mais importante na educação do que o desenvolvimento da aprendizagem do meu estudante. Eu não posso ignorar o que o meu estudante não sabe. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Ah, mas eu passei por aqui e falei para ele que a Lei Eusébio de Queiroz era ali medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império e bola para frente. Não tem nada de bola para frente. O meu estudante precisa aprender. É para isso que a escola serve. Tá? Então, tem que estar atento à necessidade de recompor a aprendizagem. E o que é recompor a aprendizagem? A gente entra agora em uma outra técnica e outra teoria, né? Outra metodologia, outro conceito, outra palavra que você queira usar. Então é o seguinte, recomposição da aprendizagem, ele é um termo
que vem sendo usado de maneira mais contundente recentemente, no período pós-pandemia. Creio que a maioria de nós estávamos, né, em sala de aula durante a pandemia, e o que a gente se lembra? Que as escolas fecharam, né, por muito mais tempo do que nós pensávamos que iria fechar. E eu não sei se vocês se recordam, que o que aconteceu? Como a gente saiu da escola, e aí foi aí que surgiu, né, também o CMSP e tal, teve muita dificuldade nesse momento. Muita dificuldade para nós, professores, e para os estudantes. Né? Foi um momento muito delicado, muito mais delicado do que a educação já é. Né? Foi um momento atípico, né? Vamos dizer assim. E, em consequência disso, não dá para a gente fechar os olhos e achar que passou. Passou e está tudo bem, não tem nada disso mais, respinga no que está acontecendo agora, porque respinga sim. Essa geração do ensino médio agora é uma geração que está sofrendo ainda os impactos da pandemia. E as próximas gerações também vai continuar sentindo. Para quem era da rede, vai se lembrar, ou pelo menos deveria, né, ter tido contato, que na época da pandemia, a EFAP, para aquele momento, precisou ali de maneira excepcional elaborar o que eles chamaram de habilidades essenciais. Né? O essencial é aquilo, enfim, que é essencial, né? Não lembro outra palavra aqui. É aquilo que o aluno precisava ter para minimamente poder dar prosseguimento no estudo, nas séries seguintes, no ensino superior e tal. Só que, em consequência disso, quando a gente fala de habilidade essencial, a gente está falando que algumas outras habilidades, alguns outros conteúdos, alguns outros objetos, infelizmente acabaram ficando para trás, porque não tinha como, né? Não dava, a gente não tinha condições para isso. A gente pode até pensar, por exemplo, em algumas situações que foram até romantizadas, né? Eu me lembro que passou uma vez uma reportagem, eu não lembro em que programa que foi, de um menino. Eu lembro que era um menino, que ele morava tipo numa área urbana, assim, e ele, enfim, eram essas aulas remotas aí, e ele tinha que subir, acho que era num pé de manga, não sei, era uma árvore lá. Eu sei que o menino tinha que subir numa árvore para poder pegar o sinal de internet e para poder estudar, né? E aí a reportagem foi lá e tipo, nossa, olha como ele é guerreiro, como essa criança é maravilhosa e não sei o quê. E eu só conseguia ficar pensando no absurdo que era uma criança em cima de um pé de manga, com um celular na mão e um caderno para poder estudar. Então, assim, não tinha nada de guerreiro e nada de superação nessa história. E aí é uma das, né? Uma das situações. Ou, por exemplo, a professora que ia para a calçada, dar aula na calçada, ou que foi de casa em casa procurar os alunos, ou que contratou carro de som para passar nas ruas. Tudo isso foi muito romantizado. E nada disso deveria ter acontecido, porque tudo isso só reflete uma situação de desigualdade social. Uma não, né? Diversas situações de desigualdades sociais. E por que eu estou falando sobre isso? Porque tudo isso nos faz lembrar que muitas coisas ficaram para trás dentro da educação. Então, voltando lá para o slide. Eu estou falando de uma aula de política migratória que está pedindo ao meu estudante que ele tenha uma mínima noção do Império, que ele tenha uma mínima noção do governo Vargas, o governo de 30 a 45. Estou pedindo que ele tenha uma mínima noção de como se deu o processo de abolição da escravidão e que não tinha nada de benevolência ali no governo britânico. E aí eu pergunto para vocês, o meu estudante de 2023, que está na primeira série agora, estamos em 2023, certo? Quando as escolas fecharam em 2020 e em 2021,
em que série que essa criança estava. Façam a conta aí. Estava na determinada série. Agora abram o currículo dessa série que ele estava e olhem o tanto de conhecimento, o tanto de habilidades, competências e objetos de conhecimento que ficaram para trás. E percebam, não são habilidades que precisam ser recuperadas, elas precisam ser recompostas, porque existe uma diferença entre recomposição e recuperação. Quando eu falo de recuperação, eu estou falando que o meu aluno teve contato, ele teve aula sobre, mas em algum momento aí, enfim, por X motivos, não é culpa nem do aluno nem do professor, mas o aluno não aprendeu. Eu digo que houve uma falha no processo de ensino-aprendizagem porque a habilidade não foi desenvolvida. Então eu preciso recuperar a aprendizagem. Já abro um parênteses aqui, que recuperar a aprendizagem não se recupera com uma prova de recuperação, tá bom? O processo de recuperação acontece em consonância com o desenvolvimento da aprendizagem. Mas o caso que nós estamos trazendo aqui é diferente. Como é que eu vou recuperar uma coisa que ele não teve? Eu preciso recompor a aprendizagem. Então é muito importante para nós, professores do ensino médio, estarmos atentos a esse movimento, tá? Porque a gente está falando de um momento da educação, de um currículo em espiral que pressupõe determinados conhecimentos, que pressupõe determinadas habilidades, que por muito os alunos não tiveram contato, tá? Não é que precisa recuperar, é que eles não tiveram. Então eu preciso recompor essa habilidade. Eu preciso ter um olhar diferente para esse movimento de ensino-aprendizagem. E eu volto a dizer a vocês, não existe na educação nada mais importante do que a aprendizagem do meu estudante, tá? Não é linha de produção. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? A gente tem diferentes metodologias, diferentes técnicas, um pressuposto de desenvolvimento de consciência histórica. Eu tenho um material editável para que eu consiga minimamente desenvolver habilidades e competências nos meus estudantes que foram penalizados por um contexto ao qual era, enfim, ninguém tinha muito o que fazer na época, tá? Que as escolas fecharam, que a gente se desdobrou aí, né? Enfim, se eu sou um professor só durante a pandemia, eu virei uns 4, 5. E isso, eu tenho certeza que isso aconteceu com todos vocês. Eu era coordenador pedagógico na época e eu me lembro bem o que foi. Eu sei bem o trabalho que todo mundo teve. E a gente não pode desconsiderar isso. Eu não posso fechar os olhos agora em 2023 e achar que não aconteceu nada. Porque aconteceu, tá? Aconteceu e o que aconteceu foi grave, tá bom? Então, quando a gente pensa na aula de história, nessa história temática que usa temas, conceitos para viajar ao longo do tempo, eu preciso pensar o seguinte: ele sabe do que eu estou falando? Né? Eu estou falando aqui de governo Vargas. Ele sabe minimamente o que é o governo Vargas? Então é importante tomar cuidado, tá? Quando a gente fala sobre isso, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês no slide um QR Code de um vídeo bem curtinho, acho que são 4 minutos, não lembro agora, de recomposição da aprendizagem, tá bom? Para a gente dar uma olhada nesse conceito, para pensar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje era isso, tá bom? Era sobre o currículo, como que ele está estruturado, se ele é ordem cronológica, se ele é
temático, se a gente viaja no tempo, se a gente não viaja no tempo. E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre a importância de recompor a aprendizagem, tá bom? Então, fica aí esse sinal de alerta para todo mundo ter esse momento de atenção com relação a isso. Na próxima formação, que é a última, a gente vai olhar um pouquinho para o material, tá? Para o material digital, que é um material novo, a gente está ainda, né, se adaptando a ele, como que ele funciona, como que ele está estruturado. E aí, obviamente, que eu não vou ficar preso somente ao material digital, e eu vou trazer mais um conceito da história, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso de fontes, tá bom? Dentro do material. E, sobretudo, como que eu experimento o passado. Tá? O experimentar o passado também é uma coisa um pouquinho difícil, tendo em vista que passou. Né? Então, a gente vai conversar aí rapidinho sobre isso, tá bom? Então, a gente se encontra aí na próxima formação, que é a última, e é isso. Até a próxima formação, e obrigado pela atenção de todo mundo que participou.